cursinho assim, né, eu já trabalhei muitas vezes, mas eu não tenho mais onde trabalhar, entendeu? Não dá, infelizmente, o dia só tem 24 horas, eu preciso dormir, e eu durmo um pouco já, não dá. Quando aparece uma proposta muito tentadora, né, aí a gente até pensa. Eu fiz até a 8ª fase de engenharia mecânica, né, então, em vez de eu pegar o canudo e começar a ganhar dinheiro, eu resolvi começar a dar aula, pelo menos, e gostando. Por exemplo, tem uma colega minha lá no colégio, ela é engenheira civil formada, ela dá aula de inglês. Não, é assim, ó, engenharia mecânica, o trabalho de engenharia mecânica, primeiro, a maioria dos engenheiros são administradores. Eu sou engenheiro. O que tu faz? Não, eu sou administrador da minha empresa. Me desculpe, não é desrespeitar o cara, porque ele nunca fez trabalho de engenheiro. Ele botou as contas da empresa na ponta do lápis, que é só seguir o manual, certo? Outra coisa é tu. Ô fulano, vem cá, tem uma grua lá, eu vou ter que levantar 30 toneladas. O manual da grua diz que só vai até 28 toneladas. Tu faz os cálculos aí para ver se vai arrebentar essa porcaria. É outra história. Pouca gente está habilitada a fazer isso. É o cálculo do engenheiro mecânico, é o que o engenheiro mecânico faz. Depois tu aprendeu toda a física e matemática da tua vida, linda, bonita, cheia de questões ainda de buracos negros para tu estudar, imagina estrelas, entender o universo e Deus. Aí tu vai ficar calculando a espessura da viga. Puta que pariu, não é para mim. Mas tem gente que gosta. Outra, eu poderia estar muito melhor de vida tendo ido para o negócio de dinheiro. Às vezes me dá uma pontinha de arrependimento, mas eu sei que depois que eu for doutor em física, aí as portas se abrem, entendeu? Eu vou poder ganhar meus 20 pila por mês, tranquilinho. Então é por isso que eu não me arrependo. E outra, eu vinha todo dia, eu estou há mais de 10 anos, às 7h30 da manhã, eu estou lá, boa! Às vezes dando aula para quem não quer aprender. E fazendo a gurizada assistir a aula de física, que é para ser uma chatice. Então eu me sinto vitorioso. Eu imagino que meu pai, coitado, não deva ter muito orgulho disso, mas fiz o que meu coração mandou, mas não dá para me arrepender, né? Alimento meu filho, pago as minhas contas. Então, show de bola. Mas tu vê, cara, eu não sei se eu vou fazer isso para sempre. O ser humano ele é volátil, né? Vai um dia me apurrinho. Aí é só voltar para a faculdade, né, cara? Termina esse negócio aí, pega o funinho de garantia, sobrevive, né? E aí depois com o salário de engenheiro dá para viajar até, viajar o mundo, né? Eu começo onde eu parei. Não perco nada de matéria. Passa quantos anos passarem. Você tem que passar de novo no vestibular. Passo de novo no vestibular, revalido todas as matérias que eu fiz. No vestibular de engenharia eu passo. Página 41, galerinha. Olha que bonito, interessante essas questões, galera. Outra coisa, né, cara, eu decidi teoricamente que ia ser engenheiro mecânico com 16 anos. Não tinha maturidade para decidir, entendeu? Era um pirralho, cara, não sabia nem limpar a bunda. Então, eu tinha que... Foi bom ter atrasado um pouco as minhas decisões, né? E quando me aposentar, filosofia. Aí vai ser filosofia. Dados num sistema de coordenadas cartesianas, o ponto A, 4,1, olha que ponto bonito. O ponto B, 1,1, René Descartes não é fraco, olha o que ele inventou pra gente. E o ponto C, 4,5. E a reta R, representada pela equação x mais y menos 2 igual a 0. Determine a soma dos números associados às proporções verdadeiras. É da UFSC, meu querido. O ponto médio do lado BC é o ponto M de coordenadas. O ponto M, o lado médio do ponto do lado BC, tem coordenadas 5 sobre 2 e 3. E aí, galerinha, como é que se acha o ponto médio de um segmento? Basta pegar o x de um mais o x do outro e dividir por... Basta pegar o y de um mais o y do outro e dividir por 2. Peraí, será que é somar? Acho que não, hein? Se eu me esqueço, eu venho aqui, desenho um plano cartesiano e pego dois pontos mais bobos do mundo. Tipo esses aqui, ó. 1, 2 e 3. Tu concorda que esse ponto, que é o ponto 2, 0, é o ponto médio entre o 1, 0 e o 3, 0? 3 mais 1 dividido por 2. Eu confirmo a minha ideia, entendeu? Se eu esqueço, ó. Foi assim que eu fui aprendendo matemática, não foi por decoreba no e cru, eu sempre vi que tinha uma lógica. Ponto médio é o cara do meio, deixa eu testar. Então tu vê, eu não estudei hoje para dar essa aula, né? Até de repente me veio a vontade de botar um menos e pensar,
Aí o cara faz um testezinho, não, beleza. Já que é o ponto médio dos lados BC, meus amigos, quem é que vai ser o X? É o X do ponto B e o X do ponto... E a mesma coisa com o Y. X do ponto B, 1. C do ponto B, 4. Dividido por 2. Y do ponto B, 1. Y do ponto C, 5 sobre 2. O ponto médio entre o segmento BC ficou sendo 5 sobre 2 e 3. 2,5 e 3. Verdadeiro, né? 6 dividido para 2, 3. Tranquilo? Certo? Senhor, não era mais fácil fazer um desenho e verificar isso graficamente? Como tu não tem régua à disposição, né? Fica difícil tu confiar no teu desenho. Às vezes um esboço pode ajudar a ter uma sacadinha ali. Mas, né, o negócio ali era matemático mesmo. Depois, a distância do ponto C à origem do sistema de coordenadas cartesianas é de 6 unidades. Quem é a origem? É o ponto 0, 0. Show de bola. Vocês devem ter visto como é que se calcula a distância entre dois pontos, né? Se eu tenho dois pontos, os pontos D e E, por exemplo, cada um vai ter um X e cada um vai ter o seu Y. A distância, se tu for perceber entre eles, ó, é a hipotenusa do triângulo que a gente forma, certo? Triângulo retângulo, ó, onde aqui é a variação entre as coordenadas Y e aqui é a variação entre as coordenadas X. Por isso que a distância entre dois pontos fica a raiz quadrada de x de um menos o x do outro, isso, xd menos xz, ao quadrado, yd menos ye ao quadrado. Ó, por que me deu vontade de colocar o menos naquela hora, né? Certo? Então tu vê se eu não dou uma testadinha do lado para ver se o raciocínio está certo, posso ficar vendendo gato por leve aí. Vamos aplicar isso entre os pontos C e O. Concorda comigo? Isso vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 0, show de bola, obrigado. D igual a raiz de 16 mais 25, D igual a raiz de 41. Quanto que ele tinha falado? É de 6 unidades. Não. Deu raiz de 41, 6 vezes 6, 36, dá 6, alguma coisa, 6 não é. Então ficou falsa. 0,4. O ponto A pertence à reta R. Como é que eu sei se esse ponto pertence a essa reta aqui? O que esse ponto está me dizendo? Que quando x, o y, e quando eu botar 4 e 1 aqui tem que dar certa conta. Vamos fazer mentalmente essa? 4 mais 1, 5 menos 2, 3 é igual a 0? Não, então o ponto não pertence, tá? Dá para fazer de cabeça essa. Se desse 0 igual a 0, o ponto pertenceria à reta. Tranquilinho, né? 0,8, vamos lá. A reta S de equação. Então agora ele levantou questão de uma outra reta. A reta S de equação. Menos 5x, fica à vontade, gente. Mais 5y. Menos 13 igual a 0. Só não pode se aproximar. Ó, menos 5x mais 4y menos 13 igual a 0. E a reta R são perpendiculares. Uma boa, eu decorei assim, ó, retas que são perpendiculares, os coeficientes angulares são o inverso do oposto um do outro. Se um é 5, o outro é menos 1/5. Se um é 1/2, o outro é menos 2. Tem que inverter o número e trocar o sinal dele. Certo? Parabéns, garota. Só que tu vê, nesse formato, as retas não estão convidativas para a gente achar o coeficiente angular. Para a gente deixar na outra forma, né, a gente tem que isolar o y. Ficaria assim, ó, y igual a menos x mais 2. Concorda? A reta S ficaria assim, ó, 5y igual 5x menos 13. Y igual 5x menos 13 sobre 5. Eu poderia dividir o 5. Claro. Obrigado, amigo. E aí, y igual a x mais 13 quintos. Olhem os coeficientes angulares. Um deles é menos 1, o outro é
próprio 1 e troca o sinal, certinho, né? Um é o inverso do oposto do outro, logo as retas são perpendiculares. Ah, tá certo, ó. Y igual a x é essa reta aqui. Y igual a menos x é essa reta aqui. Essa é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Essa é bissetriz do segundo e quarto quadrante. Claro que elas são perpendiculares, né? Então esse aí tinha alguns casos mais clássicos para nos ajudar a pensar. 0, 8 são perpendiculares, né? O inverso do oposto, certo? A equação da reta que passa pelos pontos A e B é y menos 1 igual a 0. Ele quer a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Ó. Peraí, esses caras têm o mesmo y? Concorda comigo? Se eles têm o mesmo y, a única explicação é que a reta é horizontal, né? Concorda comigo? Beleza? Certo? Então, olha só, esse cara está passando no mundo y, ó. Até porque o ponto 4, 1 é esse aqui, né? E o ponto 1, 1 é esse aqui, ó. Pronto. Então, pontos A e B. Pô, peraí, cara, por uma reta ser constante, qual é o coeficiente angular dela? Só se for 0, né? O y está dando sempre 1, é y igual a 1 essa reta. Essa reta é y igual a 1, está passando sempre no 1. Como é que eles escrevem a equação? Y menos 1 igual a 0. Serve, galerinha? Y menos 1 igual a 0? Né? Menos passa para lá mais, ou soma 1 em ambos os lados, fica verdadeiro. A equação da reta que passa pelos pontos A e B é essa aí mesmo. Ficamos então, deixa eu ver se não tinha 32. Não, é isso aí, 25 mesmo. Show de bola. Vocês começaram agora a geometria analítica? Tá? Calma, relaxa. É a primeira vez na vida, é natural dar uma pane, certo? Mas tu vê, é tudo Pitágoras. Cara, parte da geometria analítica é Pitágoras. Pitágoras, se tu pensar. Isso, aí tem muita decoradinha, né? Na hora de for lá achar a equação, né, de reta paralela, equação achar, tem umas macetezinhas que dá para decorar. Só que tem que lembrar também que não vai ter fórmulas mil, né, no vestibular. Certo? Muito obrigado, querido. Eu adoraria, se eu tivesse tempo, eu adoraria mesmo. Adoro trabalhar matemática. Duas questões a gente